Glória a Deus, eu saúdo os meus queridos com a graça e a paz do Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Glória a Deus, eu gostaria de compartilhar um conhecimento da palavra do Senhor, da verdade, da pessoa de Jesus Cristo, homem. Glória a Deus, não nos resta dúvidas, mas para que ainda assim possamos somar, acrescentar ao nosso conhecimento e de outras pessoas também que necessitam do conhecimento da verdade. Glória a Deus. Nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 1, no seu versículo 27, que quando Deus ele criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando em Gênesis, provavelmente Moisés tenha escrito, está escrito lá a palavra Zahar Unekvah, que significa macho e fêmea. Não existe um terceiro, não existe outro gênero, mas existe apenas macho e fêmea. E quando nós nos respaldamos dentro da palavra do Senhor, nós entendemos os atributos de Deus, porque Deus, sendo, como vemos na língua hebraica, escrito o nome de Deus, a qual ele se revelou. Deus ele tem um nome que revela o seu caráter, que revela a sua identidade, quem ele é. Quando vemos isso nas Sagradas Escrituras, que ele tem um nome, que no livro de Apocalipse, quando Deus ele dá a revelação à pessoa de Jesus Cristo, que dá ao anjo do Senhor a dizer a João, Deus ele fala: eu sou aquele que era, que é e que será. Ou seja, a conjugação do verbo ser, era, é, será, nas três conjugações dos tempos verbais, significando o nome, o caráter, a identidade de Deus, significando que este Deus é um Deus presente, um Deus que está tanto no futuro como no presente e que também pode tornar ao passado. Não há limites para Deus. Ele já viu tudo acontecer por sua presciência, não que ele predestinou alguns ao sofrimento eterno, não que ele predestinou por vontade dele, pelo querer dele, mas sim, ele predestinou alguns para uma eleição segundo a sua vontade, e aqueles que aceitam a sua vontade são incluídos nessa eleição predestinada. Porém, a Bíblia Sagrada, ela está a dizer que Deus, ele é eterno, o tempo para ele foi criado. Ou seja, ele não está limitado ao tempo. O tempo foi criado, o espaço, a matéria, todas as coisas foram criadas em Deus e por Deus. E nós vemos que Deus, quando ele cria o homem, e aqui o sentido no versículo 27 de Gênesis, está dizendo que Deus, ele criou o homem na sua tselem, que é a sua imagem. Quando Deus ele cria o homem em sua imagem, ali o sentido da palavra criar é algo a partir ali da sua própria imagem. Ou seja, no Novo Testamento nós vemos que Jesus é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque Deus, quando ele vai criar, fazer, formar o homem, então ele usa a sua imagem visível, que é o Cristo, o ungido por Deus, que é também conhecido não somente nas Escrituras, mas até mesmo no conhecimento judaico antigo, sério, por Adonai Katan, ou Adonai Katon, que é o Senhor menor. Por quê? Porque há o entendimento de que Deus, o Eterno, ele, na eternidade da eternidade, quando não existia nada, e Deus sendo pleno, inteiro, perfeito em si mesmo, sem precisar de nada, sendo amor, que significa total doação, ele sendo tudo, ele quis compartilhar isto com algo que ele criaria, porque ele é amor. Ele é a fonte de todas as coisas e ele quis compartilhar, por isso que Deus é amor.
Então, neste conhecimento antigo, é dito que Deus, então, sendo totalmente infinito, ele, ali naquela eternidade, ele gera ali a si mesmo, mas de uma forma menor e compreensível, aquilo que ele vai fazer, que é a sua criação. Então Jesus, ele não foi criado, Jesus ele foi gerado por Deus. Ele foi gerado em uma eternidade, sendo ele o próprio Deus, mas de uma forma compreensível à sua criação, de uma forma tolerável e de uma forma que seria ali compreensível, acessível a o Deus Todo-Poderoso. Ele não deixando de ser o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós vemos que aqui Deus, aqui a palavra criar, versículo 27, ele está falando de um verbo que significa como fermentar ou gerar algo a partir do nada. Mas quando a palavra fala que o homem ele está vindo a partir de uma imagem, né, Betselem, ou em essência de Deus, ou na imagem de Deus, nós sabemos que Deus ele está criando o ser humano a partir da sua imagem. E esta imagem, ela também pode ser uma imagem visível. Uma imagem, não simplesmente nos aspectos do espírito, porque Deus é espírito, mas que existia sim já uma imagem, a qual o homem ele vai ser criado a partir desta imagem, para que o propósito da criação do homem seja viver nesta imagem, por esta imagem. Por isso que existe ali a preposição Betselem, que significa em ou para, ou por, na sua imagem. Quando nós vemos que então, no versículo 27, Deus no Espírito, ele cria o homem e a mulher, lá está escrito Zahar Nekevá, que significa macho, Zahar Nekevá, fêmea. Por quê? Porque não existe um terceiro gênero. Para nós é fácil, compreensível, né, de compreender estas coisas. Porém, existe uma diferença. Existe uma diferença nestes gêneros, o qual Deus, ele sendo então um Deus que se manifesta na sua criação, existem aspectos tanto no Zahar e como também no Nekevá, ou seja, existem aspectos de características em Deus, que Deus ele cria o ser macho e também que ele cria o ser fêmea. Por quê? Muitas das vezes Deus ele é sim chamado de pai. Muitas das vezes Deus é comparado a um pai. Deus é comparado, muitas das vezes, ali a um ser protetor, né? A um ser criador, como um pai que cria o filho, que ajuda na formação do seu caráter, né? Um pai que nomeia o seu filho, que dá uma nova identidade. As características de Deus vão sendo embutidas dentro do homem, da sua criação, quando nós vemos também que Deus ele tem um nome e que o próprio Espírito ou a inspiração, que é chamado de Ruach, que significa Espírito, né? Que significa a inspiração de Deus, porque a palavra Espírito, tanto no grego como no hebraico, ela é uma palavra neutra, ela pode ser tanto masculina como feminina. Por quê? Porque existe aspectos de misericórdia em Deus, são aspectos femininos nesse sentido. Por que eu digo isto? Talvez possa haver uma discordância, eu compreendo, mas quando nós entramos dentro da Bíblia Sagrada, nós podemos compreender, porque o próprio Deus, ele também pode ser compreendido, e ele mesmo faz uma alegoria entre uma mãe que gera um filho e que até mesmo com este grande amor que uma mãe tem, por uma parte que é dela, que ela põe no mundo, mas ela pode até mesmo, de certa forma, abandonar. Todavia, ele jamais abandonará a sua criação, o seu filho, a quem ele gerou. Então, aqui ele faz uma comparação também com, né, um animal, uma galinha, quando ele disse, ó Jerusalém, como eu quis, como uma galinha, ajuntar os seus pintinhos debaixo de minhas asas, né, mas tu não o quisestes. Então, ele está falando a respeito dos atributos femininos de Deus.
como, por exemplo, a palavra do Senhor nos diz que o trono de Deus, ele está baseado, ele está fundado, alicerçado sobre 4 pilares, que é a misericórdia, a justiça, o juízo e a verdade. E quando nós vemos a palavra também misericórdia, rahamim, as misericórdias, elas também estão associadas à palavra útero, que é um órgão exclusivo feminino, que é da onde que gera a vida. Então, é no Espírito que habita as entranhas de misericórdia de Deus. É no Espírito de Deus que é gerado nova criatura pelos méritos de Jesus, o Cristo eterno Salvador, que disse: se eu não voltar ao meu Pai, eu não rogar a Ele que envie o Espírito Consolador, então ele também não virá. Ou seja, o Espírito do Senhor, ele tem essas características, né, também femininas. Por quê? Porque Deus, ele não é um ser como nós possamos compreender, ele é macho ou ele é fêmea, né? Mas Deus é muito mais do que isto. Ele criou a criação para que nós possamos compreender os atributos, as características que estão inclusive no homem, como aqui no caso ele está se referindo a um homem, dizendo que ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, né? Então nós vemos que Deus, então, ele cria apenas o homem e a mulher. Isto foi desde o princípio. E ele então abençoa este homem e esta mulher, dizendo: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. E nós sabemos que, indiscutivelmente, a possibilidade de se multiplicar na sua espécie é apenas o homem e a sua mulher, que não há outra forma, que não há outra justificativa, nem mesmo pela manipulação da ciência, onde os homens, querendo ser Deus, querem manipular a criação de Deus. Quando, então, a palavra do Senhor, ela está dizendo que no tempo de Deus, ele enviaria um descendente da mulher. E quando Deus ele quer fazer isso, ele não precisa nem mesmo do homem. Quando Deus ele quer fazer isto, ele quer dizer: olha, eu não preciso da intervenção do homem, eu não preciso do homem chamado José para fazer a minha promessa cumprir. Eu não preciso de ninguém, eu só preciso da minha própria palavra. E quando então Maria ela recebe a palavra, a promessa, e então ela empresta o seu corpo para ser cheia do Espírito Santo de Deus. Quando Deus, então, pelo poder da palavra, enche Maria para que nasça ali a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quando nós analisamos dentro das Sagradas Escrituras quem foi Jesus, qual que seria a aparência física de Jesus? Jesus, que nos tempos antigos, não independente, mas qualquer que seja a região ali da parte de Israel ou das nações ali mais próximas, ele se chamava por um outro nome, comumente, né? Naquela época, né? Com outra linguagem, com outra cultura e tudo mais, né? A qual nós sabemos que ele, pelos seus discípulos, ele tinha ali o seu nome de Yeshua, né? Ou então Yeshua, né? Então, quando nós vemos que o significado dentro da palavra, do idioma, né, nós vemos que significa salvação, livramento, libertação, né? É este o sentido da missão do Filho de Deus. Então, quando nós vemos na palavra do Senhor que ele tinha uma missão, a qual o anjo falou, porque ele salvará, porque ele livrará, porque ele libertará o seu povo dos seus pecados. Esta foi a sua missão, por isso o seu nome se chamou salvação, por isso que o seu nome, sua identidade, o seu caráter, a sua missão se chamou salvação. Quando nós vemos que ele tinha mandamento do que deveria fazer, e ele tinha que estar sujeito, como está escrito, vindo Cristo, vindo Jesus, debaixo
da lei, ou seja, ele veio sob a lei, sob uma época em que estava vivendo a lei de Moisés, ainda que mal aplicada naquela época, onde que depois de 400 anos, Deus levantou um homem chamado João o Batizador, João o Imersor, João o Batista, seu primo, um profeta, que também era um sacerdote, mas que não estava no templo por causa da corrupção que havia no templo naqueles dias, porque homens, por não ter profetas, homens da liderança, ali entre os escribas, os fariseus, doutores da lei, homens que estavam ali como os levitas e outras pessoas do templo, sacerdotes, mas por não ter profeta para repreendê-los, para trazer a palavra, a boca de Deus na terra, eles estavam totalmente corrompidos há séculos e estavam fazendo das coisas de Deus desde a época já do profeta Malaquias. Os sacerdotes já estavam ali, né, com totalmente a intenção contrária à vontade de Deus. Quando nós então entendemos que o tempo foi passando e até mesmo pessoas que não eram da descendência de Levi, a qual foi dado para estar no templo, exercendo funções no templo, a descendência de Levi, homens haviam comprado, entre aspas, a cidadania judaica, não sendo judeus da tribo de Levi, não sendo israelitas, e estavam também dentro do templo. Quando então a Bíblia Sagrada fala que Zacarias, pai de João Batista, quando veio a ele a palavra do Senhor que ele teria um filho, a saber João, quando João ele nasce e ele cresce já cheio do Espírito Santo, desde o ventre, ele não vai cultuar ao Senhor, fazer o ministério que ele tinha de sacerdócio dentro do templo, mas ele, analisando as Escrituras conforme está escrito em Isaías 40, a respeito da voz do que clama no deserto, ele entendeu no Espírito que se referia a ele, que deveria preparar o caminho do Senhor, para que toda a nação israelita soubesse a respeito de quem era o Senhor e de que homem que a nação israelita deveria ouvir. Então, quando nós entendemos dentro das Sagradas Escrituras que Jesus Cristo ele tinha mandamento a respeito do seu Pai para fazer, para cumprir aquilo que era por necessidade, algo específico, que era exatamente a libertação, ao livramento e a salvação do seu povo. Então, nós vemos que a Bíblia Sagrada já estava se cumprindo na pessoa de Jesus. E quando nós vemos que Jesus Cristo, ele se desfez, né, de toda a sua glória, né? Jesus Cristo, ele, como está escrito no livro de aos Hebreus, ele se despojou de toda a sua glória, como está escrito nas cartas paulinas, também do Novo Testamento, ele ali deixou a sua glória, ele sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, e ali tomando forma de servo, ele veio cumprir com a vontade de Deus. Então, nós vemos que esta era a missão de Jesus Cristo, que quando até mesmo ele foi perseguido, ele não teve até mesmo aonde reclinar a sua cabeça. Nós vemos que quando ele, no ato do nascimento, a Bíblia Sagrada nos diz que ele é posto numa manjedoura, que ele é posto aonde que animais eram colocados, ou seja, ele não tinha um lugar. Até mesmo ao vir a este mundo, ele não tinha posses. E quando então nós vemos que ele, com muita simplicidade e humildade, né, sendo o dono de todas as coisas, ele até mesmo foi perseguido ainda na sua infância, tendo que José e Maria, né, por divina revelação, fugir para o Egito durante um tempo, até que o seu inimigo viesse ali a falecer, né? Glórias a Deus.
Então nós vemos que a palavra do Senhor em tudo está ali apontando para a pessoa do Cristo, do ungido. Tudo aquilo que o povo de Israel passou se refletiria na pessoa de Cristo. Porque tudo o que os homens em situações adversas que passam, de dificuldades, de provações, de tentações, serão inexcusáveis diante de Deus, serão ali até mesmo o Senhor convencerá eles de que passou por tudo o que os homens já passaram e venceu. Ele venceu o pecado, para que todos aqueles que nele crê não pereça, não viva perecendo e que vá para o inferno, para a ira de Deus eterna, para o lago de fogo, juntamente com os demônios, com Satanás. Quando nós compreendemos dentro das Sagradas Escrituras que Cristo agora, ele como uma criança dentro de um lar israelita, ele foi instruído desde a sua infância, ali como um bom judeu, como um estudioso, como a palavra de Deus mesmo fala, em livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, dizendo que os pais devem inculcar aos filhos, ao deitar, ao se levantar e pelo caminho, e em tudo a respeito dos mandamentos e da palavra do Senhor. Então Jesus ele foi instruído pelos seus pais, como bons judeus que eram, a obediência da palavra do Senhor. Em tudo ele obedeceu, tanto que no primeiro milagre do Senhor, que foi numa festa de casamento, João, o Evangelho, no seu capítulo 2, ali o seu primeiro milagre, ao transformar as águas em vinho, né, em um suco, né, original de uva, nós vemos então que quando dizem para a sua mãe Maria, né, olha o que está acontecendo ali naquela festa, né? Acabou o vinho. Então ela logo aponta para o seu filho, né, e diz: contai a ele, né? Por quê? Porque ela sabia com quem ela convivia, ela sabia o testemunho do seu próprio filho. Imagine que coisa maravilhosa, né? Conviver com a palavra de Deus vinda em carne, o próprio Deus, um tabernáculo terrestre, e ele tinha todo o testemunho de obediência aos seus pais, e com certeza ele já tinha uma vida totalmente entregue, totalmente de um testemunho até mesmo difícil de nós compreendermos, porque dentro deste pensamento, nós vemos que até mesmo quando ele está ali com seus 12 anos, que eles vão, né, ao templo, que provavelmente ele tenha ido fazer, né, o Bar Mitzvah, ali no templo, quando então, né, lhes dão alguma oportunidade, e ali ele vem, né, e ele não vai se colocar no lugar de responder perguntas ou de ensinar alguma coisa, mas ele, ali mesmo entre os doutores da lei, ele simplesmente questiona os homens, e os homens não sabem como responder, né? Então eles dizem: da onde que veio tamanha sabedoria? Quem instruiu este jovem, este adolescente? Então nós vemos que a sabedoria de Cristo, ela foi aos poucos crescendo. Por quê? Porque ele se desfez de tudo que ele era no espírito ao vir a este mundo, a este campo material, físico. Ele se desfez de tudo que ele era, no sentido de que ele era um ser ilimitado, de que ele era um ser onipotente, de que ele era um ser onisciente e onipresente. Então, ele sendo onisciente, ele se desfez de tudo isso para habitar num corpo físico totalmente limitado. Então ele teve que aprender, ele cresceu em graça e conhecimento também. Então quando ele está crescendo aos seus 12 anos, ele está na casa de seu pai cuidando dos teus negócios, porém ele espera o chamado do Senhor, ele espera o chamado do seu pai e também do seu Deus. Quando eu falo do seu Deus, eu digo a respeito da fonte do seu poder, porque Jesus, ele tinha um Deus que é o seu pai, ele mesmo sendo Deus. Quando nós vemos que
Cristo Jesus, ele não poderia ser um vitorioso e um vencedor se ele não usasse as armas necessárias para vencer, as quais são as espirituais, as quais são a oração, o jejum, a obediência, a consagração, a renúncia. Nós vemos que tudo o que Cristo ele está então fazendo aqui na terra, ele está esperando o tempo certo para que ele seja elegido no seu tempo, chamado no seu tempo, que é quando ele completa os seus 30 anos de idade. Porém, todo este tempo não é contado na Bíblia Sagrada, mas existe certos conhecimentos que dizem que Jesus ele perdeu o seu pai logo cedo e que ele, sendo o primogênito, que ele sendo ali o primeiro de sua mãe Maria, porque Maria não teve somente Jesus, mas teve outros irmãos e irmãs, depois que teve Jesus, Jesus ele foi encarregado de sustentar a sua casa, visto que naquela época a mulher não trabalhava, visto que naquela época uma viúva também não tinha auxílio do governo, né? E Jesus ele teve que ter, né, essa hombritude, Jesus ele teve que ter essa disposição, né, de ser o cabeça do seu lar, de sustentar a sua mãe e os seus irmãos. E Jesus também teve que ser um macho, né? Ele era, né, e sempre foi, mas ele teve, né, que se manter numa postura, né? E nós não sabemos qual a idade que ele perdeu ao seu pai, que era um carpinteiro, mas que ele continuou também a sua profissão. Porém, nos livros em aramaico, existe uma palavra que diz que a profissão de Jesus, né, não era simplesmente o ser carpinteiro, né, que naquela época o carpinteiro, né, ele também trabalhava, né, com a construção, né, ele também trabalhava, ele mexia com ferros e tudo mais, então era como se fosse 3 profissões em uma. É o que seria hoje um construtor civil, ele estaria ali então, né, como um pedreiro, como um lenhador, né, um carpinteiro, um ferreiro, né? Então tudo isto, ele trabalhava com tudo isto. E nós sabemos que alguém que trabalha com estas profissões pesadas, né, de riscos e tudo mais, é uma pessoa que ela tem que se desenvolver no sentido de que ela não pode ser uma pessoa fraca fisicamente, ela não pode ser uma pessoa fraca psicologicamente, emocionalmente, porque afetaria toda a sua estrutura. Então, normalmente, Jesus Cristo, ele com certeza ele tinha um aspecto de um homem forte, não de uma pessoa raquídica, uma pessoa fraca, debilitada, com uma aparência de um Jesus pintado, né, destes quadros como um europeu do cabelo grande, loiro, dos olhos claros, com afeições femininas. Não. Jesus ele tinha um aspecto robusto. Jesus ele tinha a aparência de um judeu, né, conforme ele tinha que ter a barba dele, né, conforme a lei de Moisés. Ele não tinha cabelos compridos, né, conforme mesmo o apóstolo Paulo chega a relatar, que é desonroso, era desonroso, a não ser que o homem tivesse um voto com Deus, o voto nazireu. E Jesus Cristo, ele não tinha este voto de nazireu, porque ele bebia do fruto da vide e ele se aproximava e ele tocava nos mortos, onde que acontecia a ressurreição também. Então nós sabemos que Jesus Cristo ele tinha cabelo curto e também tinha barba. E que Jesus não tinha uma aparência, né, de um homem europeu, aparentemente branco, né, com afeições femininas, não, mas que ele tinha um porte robusto, de uma pessoa que tem profissões difíceis, pesadas, e que ele tinha a pele queimada, né, que daí nós já podemos entender que ele poderia ser uma pessoa morena, ali para ser quase negra, né, porque inclusive era a aparência dos israelitas há 2000 anos atrás, que estavam na terra de Israel, né, que os judeus hoje
né, eles sofreram aí muitas situações em todo o mundo, né, grande parte dos judeus que estão em Israel, né, eles vieram ali da Europa, então muitos deles têm esta aparência mais de cor mais clara. Quando a Bíblia fala que quando no luto, né, no enterro de Jacó, quando o povo israelita estava junto com os egípcios e eles vão fazer as suas caravanas para ir ali enterrar a Jacó, né, as pessoas não sabiam discernir quem era um egípcio e quem era um israelita, porque eles tinham a mesma aparência física, ou seja, eles eram morenos escuros, né, devido também à região que é desértica ali de bastante calor, sol e tudo mais. Então nós podemos compreender que Jesus, ele não é esta pessoa que as pessoas elas pensam, né, que é um homem aparentemente, né, fraco, né, um homem que dá dó de olhar para ele, mas que Jesus ele tem, né, uma aparência de macho, né, uma aparência robusta, forte, né, e que ele é cheio de misericórdia sim, mas que também ele vai vir estabelecer justiça e juízo, né? Por quê? Porque ele é Deus, ou seja, ele é juiz. Então, nós podemos compreender que aquilo que Deus ele criou, ou seja, o homem, a humanidade, o qual ele revela as suas características, ele revela também, né, aspectos ali, tanto do seu caráter, no espírito, quem ele é, mas também de suas características, né, como macho e fêmea, sendo ele acima de tudo isso, porque tudo isso que nós conhecemos é apenas a criação dele, e ele está acima da sua criação, mas ele faz tudo isso para poder nós entendermos um pouco pela nossa limitação, para que nós possamos compreender pelo nosso intelecto, que é minúsculo, né, que é totalmente ilimitado, totalmente, digo, limitado, né, da sua pessoa, que ele é totalmente ilimitado, né, que ele é eterno em tudo. Então, glórias a Deus, graças a Deus, eu senti de compartilhar este conhecimento, porque há alguns irmãos, irmãs, né, que estão ainda crescendo no conhecimento, na fé de Jesus, e que não conseguem se sobressair diante de algumas conversações com as pessoas que duvidam, né, e que também põem, né, a palavra, a Bíblia Sagrada, né, como um livro qualquer, né, e que estão dando descrédito, né, ao que a palavra de Deus nos diz. Amém? A palavra do Senhor nos diz que quando nós observamos as coisas, né, que Deus criou em sua criação, tudo manifesta a glória, o peso da substância, da importância de quem Deus é, está nos mínimos detalhes em toda a sua criação. E conforme está escrito no primeiro capítulo de Romanos, que porquanto não glorificaram a Deus, não deram a glória devida a Deus, mesmo tendo um conhecimento de Deus, ou não quiseram conhecer mais a Deus, Deus também entregou estes homens, estas mulheres, às suas próprias paixões infames, ou seja, para que estas pessoas acabem, né, tendo tudo aquilo que elas querem, as suas concupiscências, os seus desejos desenfreados, as suas paixões, né, sem fama, as suas paixões infames, suas paixões terríveis, para que estas pessoas, então, elas recebam também a punição por aquilo que elas desprezaram, que foi o conhecimento, a experiência com Deus e de não dar a importância à pessoa de quem Deus é, que Deus ele criou todas as coisas e que ele é merecedor, né, do nosso primeiro lugar na nossa vida, porque dele é a honra, o respeito, a glória para sempre. Seja adorado o Senhor, cultuado o Senhor na nossa vida. Deus abençoe a cada um, em o nome de Jesus Cristo. Amém.